Se você tem dificuldade para compreender como acontece a drenagem de cabeça e pescoço, se liga nesse vídeo porque eu vou detalhar para vocês como é que isso é feito. Meu nome é Vitor Diniz e esse aqui é o sexto vídeo da nossa série de vídeos de anatomia de cabeça e pescoço. Nesse detalhamento eu vou também explicar para vocês como que a propagação de infecções odontogênicas pela via hematogênica, pelas veias, elas podem chegar à cavidade intracraniana. Então, pessoal, se vocês se interessam por esse tema, lembrem de deixar a curtida de vocês aqui nesse vídeo. Então, de início, quando a gente fala da parte intracraniana, a gente vai ver que a drenagem ela é feita pelos seios da dura mater. Mas como assim, né? Como é que isso é feito? Diferente da face em si, a gente tem alguns canais, como vocês estão vendo esse trajeto aqui, por exemplo, e as veias menores elas se encaminham para esses canais, e esses canais é o que a gente chama de seios da dura mater. Então a dura mater ela tem vários seios, aqui a gente tem um seio sagital superior. Esse seio na cirurgia bucomaxilofacial ele é importantíssimo pela, da seguinte forma. Quando a gente vai remover, né, com a ajuda do neurocirurgião, lógico, enxerto do parietal, por exemplo, ele não pode ser muito próximo à linha média, porque ele fica muito próximo ao seio sagital. E aí, se essa remoção for próxima ao seio sagital, corre o risco de lesar esse seio, e aqui o sangramento é muito profuso e de difícil controle. Então, ele sempre tem que ser lateral à linha média. Um outro fator que facilita, né, e dificulta a gente chegar no seio sagital também é que o nosso enxerto aqui ele não é bicortical, né, ele é monocortical nessa situação. Então, o seio sagital é um canal que vai drenar esse sangue venoso, tá bom? Então, a gente tem também o seio sagital inferior, a gente está vendo agora o seio reto, seio transverso, que vocês estão vendo tanto aqui na imagem superior como na imagem inferior, seio esfenoparietal, seio cavernoso, que para a gente tem muita importância. O seio cavernoso ele é um dos mais importantes para a gente, porque a gente tem conexão direta de veias da face com o seio cavernoso. Então, por isso que a propagação de infecção é tão fácil para essa região. Seio petroso maior, seio petroso inferior e superior, seio sigmoide, seio occipital. Então, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que os seios da dura mater, por que ele é chamado dessa forma? A dura mater ela tem duas camadas. Uma externa, que fica voltada para o crânio, e uma interna, que fica voltada para o encéfalo. Então, ele fica, os seios da dura mater, entre as duas camadas. Por isso que aqui a gente está vendo uma das camadas da dura mater sendo rebatidas pelo retalho, e aí você vai ter acesso aos seios da dura mater, e aqui por baixo do seio é que vai estar a outra camada de dura mater, tá bom? Aqui nessa outra imagem a gente está vendo de uma outra forma todos esses seios, e é claro que eu quero chamar a atenção para vocês para este seio aqui, que é o seio cavernoso, que ele está numa região posterior à órbita, bem próximo à célula túrcica, que está ali na linha média. Se vocês observarem aqui embaixo, a gente vai ver mais na frente também o plexo pterigóide. Então vejam que o plexo pterigóide venoso, que é para onde drena quase todas as veias da face, eles têm comunicação direta com o seio cavernoso. Então a repercussão de uma disseminação hematogênica através de veias, ela pode progredir para essa região. Se a gente relembrar, as veias da face, elas não têm válvulas. O que quer dizer isso? Lá nos membros inferiores, para que o sangue ele retorne para o coração e ele não volte pela ação da gravidade, a gente tem algumas válvulas. Então, o sangue vai, a válvula fecha para que ele não desça. Na parte da face, como a gente já tem essa ação da gravidade favorecendo o retorno venoso, a gente não tem válvula. Esse fato de não ter essas válvulas, ele favorece a progressão de infecção. Porque se eu não tenho válvula, a bactéria ou aquele trombo infectado, ele consegue progredir superiormente, tá bom? E essa progressão superior ascendente é o que pode levar essa progressão de uma infecção para o encéfalo. Então essa imagem aqui é exatamente do seio cavernoso. E
para vocês observarem como o seio cavernoso é uma estrutura importantíssima, porque passa por ele muita estrutura vital, muita estrutura importante. Então, se vocês observarem aqui, a gente está vendo a hipófise, que fica situado na célula túrcica, né? Então, bem na linha média. E ao lado de cada uma, a gente vai ter o seio cavernoso. Então, todos esses canalículos aqui em azul estão fazendo parte desses canais do seio cavernoso. Aqui a gente está vendo a artéria carótida interna, que tem uma relação de total proximidade com o seio cavernoso. Por isso também que a gente tem um problema que a gente chama de fístula carótido cavernosa, quando há algum rompimento dessa artéria nessa região próxima ao seio cavernoso, que é um tema interessante para a gente, que a gente vê como repercussão a quemose no olho do paciente. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, só vocês comentarem aqui embaixo que eu faço um vídeo, que é um tema interessantíssimo. Continuando, a gente está vendo aqui o terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor, que também passa pelo seio cavernoso. A gente está vendo o quarto par craniano, que é o nervo troclear. A gente está vendo aqui o sexto par craniano, que é o abducente. Todos eles muito importantes na inervação da órbita. Aqui a gente já está vendo o quinto par craniano, ramo oftálmico, V1. E a gente está vendo o V2, ramo maxilar, que também passa por aqui. A dura mater e o seio cavernoso. Então, observem que a gente tem muita estrutura importante dentro do seio cavernoso. Por isso, quando a gente tem uma trombose do seio cavernoso, todos esses pares cranianos aqui vão ser afetados. Então, esse paciente, a gente vê logo que ele tem uma repercussão de dificuldade de mobilidade ocular. Um paciente pode ter diplopia, justamente por essa dificuldade. Ele vai ter quemose, aquele edema da conjuntiva. Também ele pode ter repercussão no ramo maxilar, então dificuldade de sensibilidade. Então é um nervo, é uma região muito importante para a gente. Por isso que a gente está focando aqui nesse seio da dura mater, que é o seio cavernoso. E é justamente nesse seio que vão estar as principais comunicações de veias da face com a região intracraniana, certo? Continuando, aqui a gente já está vendo praticamente todas as veias da face. E a gente vai nomeá-las aqui de uma por uma, para que vocês consigam compreender como que isso acontece. Eu vou mostrar essas imagens aqui bidimensionais, depois a gente vai ver isso através de vídeos, tá bom? Então, essa primeira veia que eu estou mostrando aqui, bem superior, a veia supraorbital, que já vai ser um ramo da veia oftálmica. A gente está vendo aqui supratroclear. E aqui a veia oftálmica superior. Nessa região, que a gente está vendo a veia angular, que é o final, na verdade, o início da veia facial, que agora a gente está vendo da parte superior para a parte inferior, o início da veia facial. Se vocês observarem, a veia angular aqui, ela tem uma comunicação com a veia oftálmica. A veia oftálmica, ela caminha na região interna do crânio e vai até a região do seio cavernoso. Isso é uma das maneiras da nossa infecção que está com um trombo infectado ir para a região intracraniana. Isso aqui é uma das comunicações que a gente tem com o seio cavernoso, é através da veia oftálmica superior ou inferior também. Então, a gente, aqui na veia angular, vai ter um ramo nasal, assim como a artéria facial tem ramo nasal, a veia também vai ter ramo nasal. E caminhando mais inferiormente, agora vindo para essa região. Se vocês observarem aqui, normalmente a gente tem, quando a gente fala de artérias, uma artéria maxilar que vai emitir vários ramos. Nas veias, a gente tem nessa região um emaranhado de veias. É por isso que a gente chama isso de plexo. E esse aqui é o plexo pterigóide, porque ele fica na região pterigóide. Então, se vocês observarem, tem muita veia. Então, a gente não consegue dizer aqui qual é a veia temporal, qual é a veia alveolar superior, qual é a veia palatina. Isso aqui é muito difícil porque é um plexo, são muitas veias. Mas aqui nesse plexo, a gente tem essas veias que a gente chama de veias emissárias. Essas veias emissárias, elas vão conseguir penetrar no crânio e fazer comunicação também com o seio cavernoso, que é uma outra via de disseminação de infecção. A mais comum é por aqui, pela veia oftálmica, tá bom? Então, a gente está vendo aqui veia infraorbital, a veia infraorbital que vai passar pelo canal infraorbital, vai emitir seus ramos alveolares superiores, médios e anteriores. A gente está vendo veia alveolar superior posterior. Aqui a labial superior, labial
inferior aqui embaixo, palatina, pessoal. A palatina é igual a artéria, passa pelo canal pterygopalatino também, junto com a artéria palatina, e ela também vai se dividir em palatina maior e palatina menor para fazer a drenagem venosa de tecido mole do palato duro e a palatina menor do palato mole, pessoal. Aqui a gente já está vendo a facial profunda. Então vejam essa situação que a gente está vendo uma veia labial inferior, labial superior. Essas veias elas podem se encontrar formando um tronco labial só para chegar na veia facial, tá bom? Drenar para essa região. Aqui a gente já está vendo a veia facial, né? A veia facial já recebeu drenagem de várias veias e a própria veia facial emite ramos aqui para o plexo pterigoide, tá bom? Na região mais inferior, do mesmo jeito que a gente tem com as artérias, a gente também tem a veia submentoniana e a veia mentoniana, né, que já é aqui a saída, a parte inicial da veia alveolar inferior. Agora a gente passando para outra parte, né, a gente viu aqui essa parte mais mediana da face, agora vamos ver essa outra parte. Aqui a gente está vendo a veia temporal superficial, que vai caminhar anteriormente à artéria temporal superficial. E essa veia, quando ela caminha inferiormente, ela vai receber a veia transversa da face. E ela vai receber também as veias maxilares, tá bom? Aqui a gente está mostrando a alveolar inferior, que também vai chegar a maxilar. A gente normalmente, uma coisa importante vocês saberem também, é que a anatomia venosa ela é muito mais variável do que a anatomia arterial. As artérias é muito mais fácil da gente, quando se for dissecar lá, a gente achar exatamente como a gente estuda. Um pouquinho diferente, pode ter muita variação. Mas na maioria das vezes a gente tem duas veias maxilares e isso é muito comum. É muito comum que a gente tenha para cada artéria, a gente tenha duas veias drenando. Isso acontece, a gente tem uma artéria maxilar, mas tem duas veias maxilares que vão drenar de todo esse plexo pterigóide aqui da veia alveolar inferior e vai juntamente com a temporal superficial, as duas vão se encontrar, então a temporal superficial está vindo aqui, as duas veias maxilares aqui, quando elas se encontram, elas vão formar uma veia que se chama veia retromandibular, que é uma veia calibrosa, que é uma veia que a gente pode encontrar num acesso retromandibular. Então, o acesso retromandibular, normalmente ele é feito posterior à mandíbula, meio centímetro inferior ao lóbulo da orelha. Então, nesse acesso, se vocês observarem aqui, a gente está vendo um vaso calibroso. Esse vaso é a veia retromandibular, né? Então, a gente faz de tudo para evitar lesar esse vaso, né? E normalmente a gente consegue isso, dificilmente a gente lesa a veia retromandibular. E aqui nesse acesso a gente ainda consegue ver anatomicamente ramos do nervo facial e a gente consegue ver a glândula parótida, porque aqui a gente está passando pela glândula parótida para conseguir chegar na cinta pterigomacetérica, né, para conseguir incisar essa região do bordo posterior da mandíbula. Quando a gente passa por dentro da parótida, a gente consegue ver alguns filetes nervosos do ramo do nervo facial, tá bom, pessoal? E aqui o que está nos interessando é a veia retromandibular que está mostrando aqui. A veia retromandibular ela vai se dividir depois em ramo anterior e ramo posterior, e são para eles que a gente vai agora. Então, o ramo anterior da veia retromandibular ele continua descendente e o ramo posterior ele fica mais posterior, né, como ele já disse, e fica mais superficial. Então, se vocês perceberem, o ramo posterior ele vem por cima do esternocleidomastoide, tá bom? E o ramo anterior ele fica mais profundo. Então, aqui a gente está vendo o ventre posterior o ramo posterior da veia retromandibular e a gente está vendo a veia auricular posterior. A união dessas duas veias, a auricular posterior com o ventre posterior da retromandibular, ela recebe o nome de veia jugular externa. Uma variação anatômica que a gente pode ter aqui é que o ventre posterior da veia retromandibular, ele pode se juntar com a artéria occipital, a veia occipital, aliás, para formar a veia jugular externa, mas normalmente, na maioria das vezes, é com a veia auricular posterior. A veia jugular externa ela pode ter um trajeto descendente e só fazer sua drenagem diretamente na veia braquicefálica, ou ela pode drenar na própria veia jugular interna, tá bom? Que seria esta aqui, quando a gente caminha inferiormente. Então, continuando, a gente vai ter a ventre anterior da retromandibular, que vai ter esse trajeto descendente, e nessa região
mais inferior, ela vai receber os ramos da veia facial, certo? Da veia lingual e da veia tireoide superior. Quando isso acontece, a gente vai ter um tronco tireolingo-facial. Então, juntando ventre anterior da retromandibular com veia facial, a gente vai ter a facial comum. Na facial comum, ela vai receber essas outras ramificações, que seriam a lingual e a tireoide superior, e aí vai formar esse tronco tíreo-lingo-facial, né? E logo após ele a gente vai ter a veia facial comum. Então, juntou tudo aqui, ventre anterior da retromandibular, juntou veia facial, juntou veia lingual e tireoide superior para formar a veia facial comum, que vai drenar na veia jugular interna. Então, essa basicamente são todas as veias, né? É claro que existem ramificações delas, mas basicamente todas as veias que a gente tem na face, tá bom? Em variações anatômicas, a tireoide superior, por exemplo, ela pode drenar diretamente na jugular interna, isso pode acontecer, tá? Mas não é o mais comum. Então, pessoal, continuando aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês conseguirem entender algumas situações. Primeiro, eu queria mostrar a veia facial. Eu acho que esse vídeo vai ser bom para a gente entender como é que essa veia, né, que a gente está vendo a angular, que é a parte inicial da veia facial, como é que essa veia se comunica com o seio cavernoso. Então, aqui um ramo, fazendo anastomose com um ramo dorsal, e aí a veia angular, ela se comunica justamente aqui, a gente vai ver com a veia oftálmica superior, certo? E vejam que posteriormente a gente está conseguindo ver já o seio cavernoso lá atrás. Aqui a veia oftálmica inferior. E eu vou mostrar para vocês de maneira mais próxima as duas drenando na veia oftálmica. E esse canal que a gente está vendo aqui é o seio cavernoso. Então essa é a nossa principal via de disseminação de uma infecção odontogênica por via hematogênica venosa, tá bom? A gente tem a disseminação por espaços faciais, pela artéria, e aqui a gente está vendo através de veias. Essa é a maneira mais fácil, é por isso que uma espinha que a gente acaba tirando na face, ela pode evoluir para uma infecção intracraniana, tá bom? Mais inferiormente, a gente já está vendo ramos nasais laterais aqui da veia facial, e a gente também vai ter as veias labiais superiores, as veias labiais inferiores, né, do mesmo jeito que a gente tem as artérias nessas regiões. Continuando, a gente já vai conseguir visualizar aqui outras situações importantes. A gente está vendo já a veia jugular anterior, o ramo milioide, que já é um ramo aí mais superior, mais da veia maxilar. E aí a gente está vendo o ventre anterior da veia retromandibular, que vai se juntar com a facial para formar a artéria facial comum. Lembrando que ele pode ainda formar aquele tronco tireolingo-facial, certo? Principalmente se a veia tireoide superior ela drenar nessa região. Nesse vídeo aqui, se vocês observarem, a veia tireoide superior ela está drenando diretamente na jugular interna, tá bom? Quando ela drena aqui, a gente não forma o tronco tireolingo-facial. Se ela drenasse aqui, a gente formaria aquele tronco tireolingo-facial que eu comentei com vocês. Nesse segundo vídeo, a gente já vai conseguir visualizar melhor a região da veia maxilar. Mas aqui, de uma maneira didática, está mostrando todas aquelas ramificações que a gente viu nas artérias, né? Os ramos pterigóides, os ramos temporais. Lembrando que aqui, na verdade, o que a gente vai ter vai ser um intenso plexo venoso que vai se comunicar com toda essa região. E aqui a gente está vendo a veia temporal superficial, né, bem lá em cima com seus ramos parietais, com seus ramos frontais e os ramos zigomático-orbitais também. Essa veia ela vai ter um trajeto descendente, ela também vai receber a veia facial transversa aqui, depois ela vai se unir com a veia maxilar para formar aqui a veia retromandibular, né, que a gente viu inclusive uma imagem clínica lá atrás da veia retromandibular.
E aqui, já nessa região, a gente está vendo o ventre posterior da veia retromandibular se unindo aqui com a veia, vou mostrar para vocês, se unindo com a veia occipital para formar a veia jugular externa. Lembrem que aqui a gente está mostrando uma das variações anatômicas nesse vídeo, mas o ventre posterior da retromandibular, ele poderia se unir com a veia auricular posterior, tá bom? E aí formar a veia jugular externa. Aqui ele está mostrando essa união com a veia occipital, formando a jugular externa. Lembrando que a jugular externa ela tem um trajeto mais superficial em relação à jugular interna e que ela pode drenar tanto na própria jugular interna como na veia braquiocefálica. Vamos então continuar agora mostrando um outro vídeo de como essa veia ela chega no coração. No nosso primeiro vídeo arterial a gente mostrou como é que ela sai do coração, agora a gente está mostrando como é que ela chega no coração. Então vamos lá, vou mostrar algumas veias para vocês. A mais importante aqui vai ser a jugular interna, tá bom, pessoal? Se você está gostando desse vídeo, lembre de deixar o seu like aí. Aqui a gente está mostrando a veia jugular externa, certo? Então aqui a gente tem jugular interna, jugular externa e subclave. A veia jugular externa ela pode drenar aqui direto no tronco braquiocefálico, na veia braquiocefálica, que vai ser a união da subclávia com a jugular interna, ou pode drenar direto na jugular interna. Então aqui a gente está vendo a subclávia, quando ela se junta com a jugular interna, a gente vai ter então a veia braquicefálica, tá bom? Que é uma veia importante que vai se juntar depois com a veia do outro lado. Então agora a gente está vendo o lado direito, né? A gente está vendo veia jugular externa, veia jugular interna e veia subclávia. Quando a gente tem a união da jugular interna com a subclávia, a gente vai ter a veia braquicefálica. E quando a gente tem a união aqui da veia braquicefálica direita e a veia braquicefálica esquerda, a gente vai ter a veia cava superior, que vai drenar todo esse sangue no átrio do coração, né? No átrio direito, que vai receber o sangue venoso. Né? Esse sangue venoso depois vai passar para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para o pulmão, e aí ele volta do pulmão para o átrio esquerdo, já com sangue arterial, vai para o ventrículo esquerdo, né? E do ventrículo esquerdo ele vai sair novamente pela artéria aorta, né? Pelo arco aórtico aqui. Daí vai levar esse sangue para todo o resto do corpo. Tá bom, pessoal? Então assim funciona a drenagem venosa da face, né? Essa imagem aqui mostra tudo isso e vocês, se quiserem gravar e olhar de maneira detalhada todas essas veias aqui. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar hoje para vocês. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Se inscrevam no canal e divulguem também tudo isso se vocês estão gostando desse assunto. Até o próximo vídeo.